Muito bem, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu vou entrar na presença do nosso Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra. Assim como eu faço todos os dias para pedir a misericórdia de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e o entendimento para que nós, sabendo da verdade, não venha cair em falsas religiões e falsos ensinamentos. Porque o que nós queremos hoje é conhecer a verdade, e quem conhecer a verdade seguir reto nos caminhos do Senhor para alcançar o objetivo de cada um de nós, que é a nossa salvação. A salvação vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por Ele que nós temos que buscar a nossa salvação. E nós temos que conhecer o pleno conhecimento de muitas falsas religiões, que dá a entender que todos pensam que com uma religião dessa será salvo, quando não será salvo. Salvamos somente quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Muito bem, meu irmão? Então, essa é mais um tipo de religião que eu vou botar para que todos vocês entendam, para que vocês tenham pleno conhecimento das grandezas de Deus, não das grandezas falsas de religião que tem por aí, que são tantas religiões que deixam o povo tudo confundido, não sabendo eles quem é Deus, porque eles buscam outros deuses que não é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nessas religiões, a qual nós vamos assistir agora, eles nos ensinam muito bem a grandeza do Deus nosso, porque eles vão ensinar uma religião que não é Deus, mas dentro da Bíblia tem uns estudos que confirmam que não é aquele Deus que devemos buscar, ou que aquele povo deve buscar, mas sim o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Portanto, esses estudos nos ensinam nós se preparar mais e mais com a palavra de Deus, sim? E eu vou pondo os estudos e também vou passando esse livro de Tiago, um livro muito maravilhoso e gostoso da gente ler e conhecer a palavra do Senhor verdadeiramente, porque Tiago, irmão de Jesus Cristo, nos escreveu, nos alertando que somente em Cristo Jesus é quem nós temos a nossa salvação, e nós temos que almejar em buscar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para que nós obtenha a nossa salvação. Então, eu espero que vocês venham entender mais e mais um tipo de religião que vem enganar a nação. Que religião, repito, não salva ninguém, mas são simplesmente uns grandes enganadores do reino de Deus, porque eles têm muitos deuses, e o Deus que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é o único Deus, o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu vou colocar os estudos para que vocês entendam, que esses estudos venham abrir mais e mais a nossa mente, nosso entendimento, para que nós conheçamos a verdade e venhamos cada um de nós ser salvo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou colocar agora os estudos de vocês. O hinduísmo é a terceira religião com o maior número de fiéis no mundo, depois do cristianismo e islamismo, e seus preceitos influenciam fortemente a organização da sociedade indiana. O hinduísmo é um conjunto de princípios, doutrinas e práticas religiosas conhecido dos seguidores pelo nome sânscrito Sanatana Dharma, que significa a ordem permanente. Está fundamentado nos Vedas, conhecimento em sânscrito, textos sagrados compostos de hinos de louvor e ritos. Suas características principais são o politeísmo e a crença na reencarnação. O hinduísmo baseia-se em uma memória coletiva sobre deuses tribais e cósmicos, transmitida oralmente e posteriormente registrada em livros sagrados, os Vedas. Esses livros são agrupados em 4 volumes. Segundo os Vedas, o ser humano está preso a um ciclo eterno de morte e renascimento, chamado Sansara, pelo qual está fadado a reencarnar e a sofrer em infinitas vidas. As reencarnações, como ser humano ou animal, são regidas pelo karma, preceito segundo o qual a forma como renascemos em nossa vida atual foi definida na vida anterior, pelo estágio espiritual que alcançamos e os atos que nela praticamos.
O hindu busca fundir-se a Brahman, a verdade suprema, espírito que rege o universo. Isso só é possível libertando-se do samsara, pela purificação de seus infinitos karmas, atingindo o estágio conhecido como nirvana, a sabedoria resultante do conhecimento de si mesmo e do universo. O caminho para o nirvana passa pelas práticas religiosas, pelas orações e pela yoga, mas muitos hindus adotam também dietas vegetarianas e o ascetismo, renúncia aos bens e prazeres materiais, para atingi-lo. Rituais e comemorações. O hindu costuma manter em casa um altar de devoção a seu Deus, no qual queima incenso, coloca flores, velas e oferendas. Também frequenta os templos, que estão entre os de arquitetura mais exuberante do mundo. Cada altar possui sempre a estátua de seu Deus. Nos templos, as imagens são diariamente despertadas pela manhã, lavadas, vestidas e enfeitadas com flores pelos sacerdotes. Diante do altar, os hindus recitam mantras, fórmulas sagradas escritas nos Vedas que podem aproximá-los dos deuses. Peregrinar para visitar os templos e lugares sagrados são práticas habituais. Algumas das celebrações hindus são o Festival das Luzes, comemorado em todo o país no outono, quando o acender de velas, o Festival das 9 Noites para a deusa Durga, em setembro ou outono, o Festival da deusa Shiva e em março, e o Festival de Krishna em agosto. Nascido há quase 5.000 anos, o hinduísmo é um conjunto de doutrinas, tradições, mitos e práticas religiosas pertencentes a povos diferentes que se instalaram no Vale do Rio Ganges, na Índia, durante o 2º milênio antes de Cristo. Pode-se dizer que o hinduísmo é a soma de duas outras religiões, Vedismo e Brahmanismo. Suas tradições foram transmitidas oralmente por centenas de anos. Por isso, não se encontra um fundador humano e passaram a ser registradas a partir de 1500, isto antes de Cristo, nos 4 livros dos Vedas. Hoje em dia, existem aproximadamente mais de 850 milhões de pessoas que praticam o hinduísmo no mundo, quase que exclusivamente na Índia. O hinduísmo é uma religião quase teosófica, na sua doutrina e na sua filosofia. Crê num poder supremo e absoluto que se chama Brahma. O alvo da vida é unir-se fielmente com Brahma. Chegando a este alvo, os homens têm chegado à perfeição segundo eles. O hinduísmo ensina que para a alma tornar-se suficientemente para unir-se a Brahma, é mister reencarnar-se muitas vezes. O hinduísmo é uma das mais antigas religiões do mundo. Foi fundada aproximadamente há mais de 2.500 anos antes de Cristo. É uma religião ética. No princípio, essa religião foi dividida em 5 grupos. São eles: os guerreiros, príncipes ou nobres, padres ou sacerdotes, agricultores e comerciantes, os párias, os pobres, camponeses e mendigos. O livro principal do hinduísmo chama-se Os Vedas. Esta palavra quer dizer ensinos de oração e devoção. Os seus deuses principais são Brahma, o Criador, é pura existência, pura inteligência, pura beatitude, segundo eles. É a causa, a origem e a própria essência do universo, porque sem ele nada existe, segundo eles. O Deus Vishnu, na concepção hindu, é o preservador, é a força que conserva as coisas existentes, é uma divindade benévola. O Deus Shiva, segundo o hinduísmo, é o Deus destruidor, reúne em si aspectos contraditórios, Criador junto com Brahma, é ao mesmo tempo destruidor. Suponha-se que no hinduísmo haja mais de 30 milhões de deuses. Eles elevaram a categoria de divindade de diversos elementos como pedras, plantas, animais, doentes e etc. Os hinduístas acreditam que os anjos são deuses em estágio mais inferior do que os deuses menores. Os hindus adoram os animais, pois creem que eles são reencarnação de alguma alma ou até de algum parente. É pecado atravessar o mar, pois só a Índia é a Terra Santa. Toda a vida social, material e intelectual da Índia é controlada pelo sistema das castas de hinduísmo. O hinduísmo ensina a transmigração da alma, o karma e a reencarnação. Tem seu sistema de oração, ensino e disciplinas. Adoram plantas, rios, serpentes e principalmente a vaca. Essa veneração é um dos ensinos mais importantes do hinduísmo. Na antiguidade,
existiam leis que decretavam pena de morte àqueles que matassem uma vaca. A única crença religiosa comum a todas as castas é que devem adorar a vaca, segundo os hinduístas. Dizem os sagrados escritos: aquele que não crê na conservação e proteção da vaca não é um hindu verdadeiro. Os hinduístas também ensinam que o mais importante e poderoso meio de purificação da alma é comer os 5 produtos da vaca. Também a adoração do rio Ganges ensinam que o rio desceu do alto para purificar a terra. Aqueles que fizeram a peregrinação ao rio Ganges receberá maiores bênçãos. Todos os hindus almejam morrer às margens do rio Ganges, por considerá-lo sagrado. Os devotos procuram banhar-se nas suas águas como ato de devoção. Preste atenção que a Índia é o país mais pobre do mundo. De cada 10 crianças que nascem, 7 morrem antes de completar um ano, por falta de recursos, alimentação e higiene necessária. Sua população é de aproximadamente 800 milhões de pessoas. Entre as doutrinas do hinduísmo, você vai ouvir agora as mais importantes, segundo eles. A alma é eterna, mas vive no corpo de pessoas ou animais. Quando o corpo em que mora morre, se torna livre e passa para outro corpo. A alma migra segundo o karma de cada um, ou seja, a obra que cada um realizou na vida anterior. Quem fez o bem, renasce num ser mais nobre. Quem fez o mal, renasce numa pessoa pertencente a uma casta inferior ou no corpo de um animal, cada vez mais desprezível, até chegar aos insetos e aos répteis. Este ciclo acaba quando a alma, depois de sua total purificação, alcança a libertação definitiva. O caminho para conseguir este objetivo é a observância dos princípios morais indicados pelo hinduísmo. Por isso, o grande respeito pelos animais, sobretudo pela vaca, o macaco e a serpente. Segundo os hindus, estes animais são considerados sagrados, porque de preferência é neles que a divindade costuma se manifestar. A vaca também é sagrada porque representa o último estágio da alma no mundo, antes de atingir a divindade. Além disso, a vaca é consagrada à deusa do amor e é símbolo da maternidade. O sistema de castas. Ouça agora mais uma doutrina segundo os hinduístas. De acordo com seu comportamento moral, as pessoas são agrupadas em conjuntos que ocupam lugares diferentes na sociedade. A exceção é os párias, ou intocáveis, por ter tido um comportamento imoral, estão fora das castas. Sua única consolação é a casualidade de poderem renascer dentro de uma casta superior numa segunda ou terceira existência. Segundo os brahmanes, as castas são 4: os sacerdotes ou brahmanes, os dirigentes, os agricultores e comerciantes, os artesãos. Doutrina da salvação dos hinduístas. Para que a alma possa alcançar a libertação definitiva, o hinduísta tem que procurar a ajuda de um mestre, a quem se denominam de guru, e se submeter a algumas disciplinas. A yoga, o caminho da concentração. Primeira disciplina, o caminho da concentração. Raja Yoga é uma disciplina composta por 8 fases. A abstenção de todo tipo de violência, mentira, luxúria e avareza, limpeza do coração e austeridade de vida, posição estável e agradável do corpo, respiração rítmica, domínio dos sentidos, concentração, meditação e absorvimento da mente no único objetivo para combater qualquer tipo de distração. Segunda disciplina, o caminho da sabedoria, Jnana Yoga. A alma, mediante a separação das coisas terrenas, se imerge no Brahma, no absoluto, até se tornar uma coisa só com ele. Terceira doutrina dos hinduístas, o caminho de devoção amorosa, Bhakti Yoga, é o conjunto de exercícios para responder o amor de Deus. Um deles é a prática do nome, uma repetição incansável do nome de Deus, ou de uma fórmula sagrada. Acreditam que a repetição feita com fé e amor põe a mente e o coração em sintonia com o amor de Deus, segundo a tradição hinduísta. O hinduísmo e as orações e ritos. Todos os atos da vida de um hindu são revestidos de um caráter sagrado, estando ligados, portanto, a ritos preciosos, públicos ou privados. A prática mais comum é a oração, que se deve fazer pelo menos 2 vezes ao dia, ao nascer e ao pôr do sol. Rezam-se ou cantam-se trechos dos Vedas. Flores e fogo são oferecidos à divindade que se quer honrar. Os muitos ritos que tradicionalmente acompanham essa oração variam segundo os diferentes deuses. O hinduísmo e os ritmos e festas.
Os ritos e festas domésticos acompanham a vida do hindu desde a concepção até a morte, passando pela escolha do nome para o recém-nascido, o primeiro corte de cabelo, a iniciação religiosa, o casamento e o sepultamento. São mais de 400 festas ao ano, que variam de acordo com as regiões e as divindades celebradas. Entre as mais importantes, podemos destacar a que celebra a primeira colheita de arroz e honra os animais domésticos. Acontece no sul da Índia, em janeiro, a festa em homenagem a Shiva, durante a qual os fiéis passam a noite no templo, e também a festa em honra de Krishna, que anuncia a chegada da primavera. Durante esta última festa, os fiéis se aspergem com poeira e a água vermelha, simbolizando o sangue novo que deve correr nas veias. As peregrinações são numerosas aos lugares sagrados. Consistem na subida ou descida de rios, na escalada de montanhas ou visita a lugares sagrados. Às margens do rio Ganges e a cidade de Banares, encontram-se muitos lugares de peregrinação. O fiel hinduísta chega a enfrentar centenas de quilômetros para poder mergulhar, pelo menos uma vez, nas águas do rio sagrado. A grande esperança de todo mundo é poder morrer na beira do Ganges, para que a alma, purificada de todo pecado, possa alcançar a libertação definitiva, segundo os hinduístas. O hinduísmo e o estudo dos Vedas, documento composto de 4 compilações muito usado pelo brahmanismo. No hinduísmo, o estudo dos Vedas não é de muita importância, exceto em algumas escolas filosóficas. Primeira escola, Rig Veda ou Veda das Estrofes, é uma espécie de antologia em que a maioria dos hinos se refere ao sacrifício, elemento fundamental do brahmanismo. Segunda escola, Veda das Fórmulas, reúne uma combinação de diversas fórmulas que acompanham a liturgia, seguidas de comentários em prosa. Terceira escola dos Vedas, Veda das Melodias, é semelhante ao Rig Veda, sendo porém acompanhado por notações musicais, destinado especialmente à execução do canto sagrado. Quarta escola, Atharva Veda, é também semelhante ao Rig Veda, porém de caráter mágico e especulativo. Existem várias escolas filosóficas no pensamento hindu. Cada uma delas apresenta dogmas, pensamentos ou liturgias diferentes. O hinduísmo, à semelhança de qualquer outra religião hindu, parte do princípio dos 3 caminhos. Primeiro, caminho do conhecimento. Jnana Marga afirma que o bem supremo pode ser obtido por meio do conhecimento. Não é o que a Bíblia diz. Ouça o que diz a palavra de Deus sobre este assunto. Segunda carta aos Coríntios 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Ouça também o que diz em Tiago 3, versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Segunda, caminho da ação. Na linguagem deles, Mimamsakas declaram que o mais alto grau de ascensão espiritual almejado pelo ser humano só pode ser atingido por sacrifícios de animais e outras observações rituais. Ouça o que diz agora em Hebreus 10, versículo do 12 ao 16, na qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Jesus Cristo, feita em uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo novo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais ablação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Terceira, caminho do amor, Bhakti Marga. Declara que o mais alto grau da ascensão espiritual se realiza por meio do amor e da devoção à divindade. Esse caminho se tornou o mais importante para os hindus. Ouça o que diz a palavra de Deus em 1 João 3,16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora ouça o que diz também em 1 João 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O hinduísmo e o simbolismo, o símbolo do Om, ou símbolo do Aum, é o som mais sagrado para os hindus, sendo também a semente de todos os mantras, ou orações. O 3 representa a trindade dos deuses da criação, da preservação e da destruição. O O é o silêncio de alcançar a divindade. Há várias correntes do hinduísmo moderno representadas por inúmeras seitas, as quais tendem a misturá-lo com o cristianismo. É o caso do Ramakrishna, considerado santo por seus seguidores, afirmavam ter visões de Raman, de Shiva, Kalan, Alá e Jesus, e dizia que todos eram um só Deus, para quem a humanidade caminhava por vias diversas. A Índia, berço de muitas religiões, é um forte centro de convivência e absorção de vários sistemas filosóficos e religiosos. A maioria da população é adepta do hinduísmo, aproximadamente mais de 85%, seguindo-se do islamismo e do cristianismo, isto dentre outras. O budismo praticamente não existe na Índia, considerando-se a porcentagem de cristãos não mais do que 4%, e sabendo-se que aí está incluída a maioria católica. Não seria demais afirmar que a Índia necessita urgentemente ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Oremos para que muitos obreiros se levantem em diversas partes do mundo com o propósito de evangelizar os hindus. Ouça o que diz em Gênesis 14, versículo 22. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Devas, brilhantes, são considerados deuses ainda em estágio inferior. Normalmente são guardiãs da trindade, como Bhaktapur e Nepal, ou auxiliares dos deuses. Estariam em uma suposta planície nos céus chamada Devachan. Sobre os demônios, são forças hostis aos deuses e aos homens. Segundo creem, impedem o sacrifício e a concentração durante os rituais. São esculpidos nas portas externas dos templos, a fim de que, ao vê-los, os fiéis evitem seus maléficos artifícios. Segundo a crença, podem se manifestar sob diversas formas. A visão do hinduísmo sobre o homem. A alma eterna do homem, Atman, é a manifestação ou uma partícula de Brahman, misteriosamente aprisionada no corpo humano. O corpo físico, porém, é uma ilusão com pouco valor permanente, mas sujeito a um novo nascimento, que seria, segundo eles, o Najam. Seria a reencarnação sucessiva, a esperança de atingir uma casta mais elevada. A salvação para eles consiste na liberação deste ciclo e na fusão final com Deus, de quem amaria o homem. Os hinduístas e a teoria do karma. É de modo mais abrangente a falsa doutrina da reencarnação. Por meio de reencarnações sucessivas, o homem iria adquirindo méritos espirituais junto às divindades. A lei do karma atingiria todos os seres vivos, inclusive os próprios deuses, e atuaria de maneira infalível. Sobre a samsara, também chamado de transmigração da alma, é a ideia de que a alma retorna ao corpo de um homem, depois de ter renascido pelo menos 84 laksa. 84 multiplicado por 100 mil seriam 20 laksa em planta, 9 como animal aquático, 11 como inseto, 10 como ave,
30 como boi e 4 como macaco. Depois deveria nascer 200.000 vezes nas mais diversas condições humanas, antes de se libertar definitivamente do samsara, o suposto ciclo de mortes e renascimentos sucessivos. Eis a razão pela qual os hindus adoram animais, considerando-os sagrados. Segundo a crença hindu, ao matar uma mosca, você poderá estar atrapalhando a evolução de uma alma. Ouça o que diz em Lucas 16, versículo 26. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. O hinduísmo e a sua visão sobre o sacrifício, eles creem que o sacrifício pode, inclusive, levar o Deus àquele que o oferece. Para os hinduístas, seria o meio mais seguro de alcançar poder sobre este mundo e a realidade sobrenatural, tanto em relação aos seres visíveis quanto aos invisíveis, criaturas animadas ou inanimadas. Segundo precentuam, efetuar o sacrifício significa ser um mestre do mundo, ou seja, aquele que é capaz de o realizar perfeitamente tem os seus desejos satisfeitos e as suas aspirações realizadas. O sacrifício para os hindus é o efeito mágico, que não tem por intuito agradar, oferecer nem obter a ajuda de um Deus. O efeito é místico, no sentido de dar poder a quem o pratica. São, na sua maioria, semelhante aos despachos vistos nas encruzilhadas. Aliás, animais mortos, tigelas com comidas especiais, fitas coloridas, bebidas e velas podem ser utilizadas. O hinduísta e a sua visão como salvação. O destino dos seres humanos não dependeria de nenhum dos seus deuses, mas do esforço de cada um. O homem poderia condenar-se ou salvar-se dos sofrimentos causados pelo samsara, a roda da vida que gira sem cessar produzindo nascimentos e renascimentos, isto sucessivamente. A salvação consistiria na liberação desse ciclo e na fusão final com a divindade. A visão hinduísta sobre a libertação. A libertação do mundo, onde tudo é mal, seria o bem supremo. Moksha, soltura, liberação, é o quarto e último objetivo, artha. Na vida hindu, seria a liberação do ciclo do renascimento, samsara, em mundos inferiores. Os hindus queimam seus mortos. Eles creem assim: se as cinzas forem espalhadas no rio Ganges, misturadas com cravos de defunto, uma flor considerada sagrada, as almas têm garantia de uma vida futura. Observação final do nosso estudo. A Índia é o país mais pobre do mundo. De cada 10 crianças que nascem, 7 morrem antes de completar um ano, por falta de recursos, alimentação e higiene necessária. Sua população é de aproximadamente 800 milhões de habitantes. Mais que a metade deste número nascem, vivem e morrem sem ter o suficiente para comer. Muito bem. Essa religião é uma coisa terrível, porque eles acreditam em muitos deuses desconhecidos, coisas terríveis. Acredita em reencarnação, o espírito, a alma para reencarnar em mosca, em vaca, em bezerro, sei lá. É coisa terrível, meus irmãos. Então nós vamos prestar atenção, porque há uma orientação muito espetacular para nós se segurar em Cristo Jesus, o único que pode nos salvar, é o único que orienta o caminho da salvação, é o Espírito Santo de Deus. Eles não falam nem no Espírito Santo. Que tristeza para esse povo que confia em tal religião como essa. É muito dura e cruel essa religião, porque não tem sentido nenhum em Deus, não tem sentido nenhum a alma deles em Cristo Jesus e no Espírito Santo de Deus. Coisa terrível, coisa maléfica, porque isso é uma coisa dura, uma coisa que não dá nem para entender o significado profundo de uma religião sem estrutura espiritual em Cristo Jesus. É uma coisa terrível, talvez seja uma das piores que eu já ouvi e entendi até agora de religião que é essa. Coisa triste no país, na Índia lá, um país pobre, miserável,
que, olha, vocês entenderem bem os estudos, é bom vocês voltar e assistir mais e mais, e entender como eles são, como o diabo usa essas pessoas massacrando, porque o diabo ele faz das pessoas escravos, e estão fazendo essas religiões, essas pessoas são escravos dessas religiões, porque o Satanás, ele faz das pessoas escravas, daquelas pessoas que não conhecem a Deus, aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não têm o pleno conhecimento da palavra de Deus. Satanás, ele é cruel, ele é um desgraçado que massacra a humanidade. Mas a humanidade também tem culpa, porque Jesus Cristo já veio, já orientou toda a nação da terra a respeito de Satanás, um desgraçado miserável que só quer massacrar o povo, porque ele é já um perdido, ele já tem a perdição dele eterna, ele tem o lago de fogo e enxofre, abismo, que ele vai ser lançado lá a qualquer hora, mas ele não se contenta e só ele e os demônios dele, ele quer levar a humanidade, o homem, que é a imagem e semelhança de Deus junto com ele. Então esse povo está muito enganado. O povo, eu queria que vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, entendesse esse tipo de religião cruel, massacrador das almas do ser humano, porque o ser humano está sendo massacrado por Satanás, por não dar ouvido à palavra de Deus. Eu passei esse livro aqui de Tiago, e estou um pouco desse outro livro aqui, que nos orienta verdadeiramente a palavra do Senhor. Por que vocês nos busquem dentro da palavra, dentro do Espírito Santo de Deus que está conosco, nos orientando, nos revelando o caminho da verdade. Saia desse engano de Satanás, de todo tipo de religião miserável, desgraçada, que está levando as almas tudo para o inferno, porque não quer aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles aceitam sim essa enganação do diabo com essa religião massacrante para levar as almas para o inferno, mas não aceita a bondade de Deus, a qualidade do amor de Deus para com cada um de nós, que nos criou para que nós sejamos filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, se eu pudesse colocar o meu coração dentro de cada um de vocês, para que vocês entendessem o amor de Deus, quando Ele coloca no coração nosso um amor especial, uma virtude do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sim, meus irmãos, mas ainda vocês têm tempo de se converter e largar todo tipo de porcaria de religião que não vai levar a Deus ninguém. Esse tipo de religião não leva a Deus. Só quem leva a Deus é Jesus Cristo, nosso Salvador. Religião são todas enganosas, maléficas, são malíficas, maldita, já digo até assim, maldita, porque não é uma coisa que fala de Deus, fala de religião, fala de deuses, que esses deuses não salvam ninguém. Então eu peço em nome do Senhor Jesus que vocês venham entender a palavra de Deus e ler mais a Escritura, se converta, porque Deus está dando tempo a todos vocês para se converter. Eu abençoo a todos esses na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém.